e que, com as independências, as cidades crescem em termos demográficos e não em termos de infraestrutura. Isso leva-me a perguntar, em termos concretos, o que faz a sua organização em apoio às cidades dos PALOP, em termos da planificação, em termos da assistência técnica, o que é que se passa efetivamente no terreno entre a sua organização e essas cidades? Olha, a UCLA é a organização mais antiga de relacionamento entre os nossos povos e países. Foi criada em 1985, inicialmente apenas pelos presidentes dos municípios das capitais de língua portuguesa, e depois foi se estendendo por razões que têm a ver com o interesse das cidades, mas historicamente sustentado numa relação de cruzamento que facilita a apreensão de que devem integrar este quadro. Hoje são 55 cidades. O que a UCLA tem feito implica vários domínios. Concretamente, para lhe dizer vários desses domínios. Quando foi da invasão de Timor-Leste pela Indonésia, houve necessidade de fazer a reabilitação das instalações devastadas por efeito dessa invasão. E quem concebeu essa planificação foi aqui a UCLA, eu estou-lhe a falar da UCLA, através de arquitetos que continuam a existir aqui na UCLA e que foram, não só conceberam a reabilitação e a recuperação de edifícios, olha, desde logo o Palácio do Governo atual, mas também de espaços de lazer, como jardins de infância e outros edifícios públicos. Esta, digamos, é uma atividade que foi feita. Relativamente a outros países, dou-lhe exemplos concretos atuais, nós estamos a trabalhar com o cluster da Ilha de Moçambique, porque a Ilha de Moçambique é um cluster, é património da humanidade, como sabe. Por razões de natureza histórica, pela beleza do território, mas há uma grande degradação também, não existe toponímia, e houve necessidade deste cluster responder a múltiplos eixos. Múltiplos eixos, por exemplo, elementares, a toponímia não existia, portanto, veja o que é numa ilha de grande atratividade turística, por razões históricas e não só, e pelo facto de ser património da humanidade, você dirigir uma carta e ela não é recepcionada, ou pode não ser recepcionada porque não havia toponímia. Portanto, nós, neste cluster, fizemos a identificação das ruas e do próprio cadastro das propriedades, que não existia. Um eixo. Outro eixo, como para haver atratividade turística é preciso uma divulgação dos objetivos que possam ser perseguidos de lazer na própria ilha, é fundamental isso ser publicitado. E, portanto, houve e tem havido todo um trabalho de concepção de sites, de conteúdos para os sites, que também tem a ver com essa vertente. Por outro lado, como as crianças são o futuro, e também na ilha de Moçambique a maioria da população é jovem, houve que articular com os docentes dos vários agrupamentos de escolas o gosto pelo livro, pela criação de bibliotecas que foram concebidas também, paralelamente com outra atividade que está a ser desenvolvida, noutro domínio, da limpeza do mar, que, como se sabe, o plástico que hoje em dia afeta os oceanos, muitas vezes dificulta muitas vezes o próprio veraneio. As pessoas veem que os plásticos chegam às praias e, portanto, torna-se difícil fomentar o turismo nestas condições. Nós criámos também aí um programa de recuperação
do plástico e transformação dele em objetos úteis, jogando também com as crianças e com instrumentos e equipamentos adequados para que isso seja possível. Ora bem, neste caso, nestes dois casos, candidatamos a nível das instituições que abrem concursos para este efeito, neste caso concreto do Instituto Camões de Portugal, mas temos também feito candidaturas à União Europeia. Eu digo à União Europeia, porque, como sabe, a União Europeia é a região do mundo que mais disponibiliza o orçamento para a ajuda pública ao desenvolvimento. Olha, em São Tomé tivemos um projeto também interessantíssimo de conversão do lixo num produto fértil que pudesse ser canalizado para a agricultura. Um produto que fosse, no fundo, um fermento dinamizador dos produtos agrícolas. E criámos ali, digamos, toda a tecnologia adequada para esse efeito, uma central de combustão adequada para isso. Mas temos, paralelamente com estes domínios, que são mais ligados a atividades da toponímia ou industrial, não é? Como é o caso da de Santo Tomé, temos tido também muitas atividades de natureza cultural. E isso é muito importante, porque a cultura é o cimento também que pode depois propiciar avanços noutros domínios, como inicialmente eu lhe referi. Para lhe dar exemplos, todos os anos temos um prémio de escritores que nunca publicaram nenhum livro de língua portuguesa. Abrimos um concurso. Esse concurso é dos mais procurados de toda a lusofonia. A participação é a mais expressiva, há cerca de todos os anos de 800, 900 pessoas que concorrem. O prémio consiste na publicação do livro, obrigatoriamente. Qualquer candidato que se apresente não pode ter nenhum livro publicado antes. Exatamente, chama-se Novos Escritores, Novos Talentos em Língua Portuguesa. Nós todos os anos fazemos esse concurso. Temos um júri de seleção de personalidades de referência de todos os nossos países, professores universitários, escritores, críticos de literatura. Temos também feito publicações regulares que interessam a olhar o futuro. Olha, vamos publicar agora uma no dia 5 de maio, que é o Dia da Língua Portuguesa, sobre a reflexão dos escritores do mundo lusófono sobre a pandemia e o futuro. E o que é que eles acham que isto tudo é. Fazemos parte na CPLP e neste momento estamos a coordenar a Comissão de Dinamização e Difusão da língua portuguesa. Foram agora às eleições e a UCLA candidatou-se e beneficiou do apoio dos observadores da CPLP para esse efeito. Temos um vasto programa nos próximos 2 anos. O referiu inicialmente, e é verdade que estamos aqui a ajudar solidariamente a população afetada de Cabo Delgado em Moçambique, como o fizemos na Ilha do Fogo, quando foi o vulcão. Portanto, estas iniciativas de solidariedade fazemos muito. Há que ter a consciência que nós vivemos da participação das cotas das próprias cidades. E neste período muito difícil para os nossos povos e países, não é? Que sofrem também as consequências económicas disto tudo, compreenderá que as dificuldades também para nós são acrescidas. Damos largas à imaginação, sobretudo procurando apoios de mecenato, mas também da cooperação mais estreita com os municípios portugueses, que apesar de tudo não sentem tanto as condicionantes financeiras como, por exemplo, sucede em Angola, ou que sucede em Moçambique, ou mesmo Santo Tomé e Príncipe ou a Guiné. A minha pergunta referiu-se há pouco à agricultura urbana, à periurbana, referiram-se às condições de vida dos munícipes. A questão é a seguinte: independentemente
das condições atuais ligadas à pandemia, independentemente dos recursos financeiros de que dispõe a sua organização, a UCLA faz campanhas ou apoios a cidades, a municípios dos PALOP para que possam apresentar projetos ou que possam encontrar financiamento exteriores? Dá esse tipo de apoio técnico ou é algo em que a UCLA não faz parte, enfim, Não, do vosso mandato? Não. A UCLA tem disponibilidades para esse efeito e sempre que é solicitada, obviamente que colabora. Vou-lhe dar um exemplo recente. Abriu agora um concurso para as autoridades locais por parte da União Europeia, em que o orçamento tem um mínimo de 1 milhão de euros e um máximo de 3 milhões. Os domínios para as respostas às autoridades locais, é assim mesmo que se chama, são referenciados, vários, ao nível da digitalização, da formação das novas tecnologias, que é absolutamente vital, mas também daqueles problemas básicos que aí levantou há pouco, das infraestruturas das cidades, da própria dinâmica do aumento populacional e por aí fora. Nós estamos a desafiar, fizemos-lo em relação inicialmente a Bissau, mas agora também em relação a Dili, para que possamos, nós, UCLA, juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa, tendo por destinatário um destes países, ou Timor ou Dili, para possamos responder a um desafio que estamos convencidos, temos condições para virmos a beneficiar dessa situação que foi aberta pelo concurso. Noutros planos, também neste, para além desta candidatura que está em marcha e que nós próprios vamos apresentar, e influenciamos as cidades para que elas próprias os façam quando esse concurso é aberto. Porque uma cidade dos nossos países, seja ele de qualquer um dos nossos países, pode associar-se e candidatar-se a isso com outras cidades. Está a ver? Nós fazemos isso. Por exemplo, a nota conceptual da apresentação desta candidatura termina no dia 23 e depois segue-se com mais cuidado, digamos, a apresentação da proposta propriamente dita. Ainda há bocado estava a falar aqui com um dos meus colegas para vermos relativamente a uma destas cidades, como é que nós vamos apresentar e que tipo de proposta deverá ser feita. Porque a União Europeia, e referi-lhe isso inicialmente, no orçamento que tem, é o mais relevante à escala global neste domínio. E, sobretudo, tratamos muito com ela, mas também com o Instituto Camões, porque o Instituto Camões tem delegação de competência da própria União Europeia num domínio muito importante, que é o domínio da agricultura para Angola. E também aí nós sensibilizamos as instituições angolanas dedicadas a este setor para apresentarem candidaturas sempre que elas são abertas ao Instituto Camões, porque o próprio Instituto tem delegação de competências nessa área. Depois há outros domínios também aqui em Portugal, a ciência e tecnologia, no domínio mais da investigação, também tem aqui um contributo grande e que nós fazemos. Vou-lhe dar um exemplo. Quando nós